Hoje, a igreja do mundo inteiro celebra a santidade de vida de dois dos principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor missionário: São Pedro e São Paulo. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida e era irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus, mas o próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, tornando-o pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, o que lhe tornou líder da primeira comunidade. Simão teve seu nome mudado para Pedro por Jesus, que o deu a missão de ser a rocha para sua igreja. E ele acabou por ser também o líder dos apóstolos. Pedro era a pedra onde a igreja encontrava sua unidade e foi o primeiro papa da Igreja Católica. Foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. São Paulo era um hebreu, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, e se chamava Saulo. Muito praticante de sua religião, ele achava que os seguidores de Cristo eram uma ofensa ao judaísmo, e por isso ele os perseguiu acreditando que estava seguindo a vontade de Deus. Um dia, Jesus apareceu para ele e lhe mostrou a verdade. E assim, Saulo se converteu ao cristianismo e se tornou apóstolo e um dos maiores evangelizadores da igreja. Por ter se convertido ao cristianismo, ele acabou sendo perseguido pelos judeus e morreu no ano de 66, decapitado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós vou gravar o último encontro de catequese do mês de julho. Vou esperar suas atividades a partir de hoje até a outra semana. Daí a catequese online entrará em férias, né? Agora no mês de julho, né? E voltaremos em agosto, online também. Por quê? Porque a catequese, segundo orientações que nós recebemos da Arquidiocese, somente retornará quando as crianças voltarem para a escola. Então, o plano do governo do estado de São Paulo é que voltem em setembro aos poucos. Então, no final de agosto, provavelmente, nós receberemos mais orientações, mas em agosto, o mês todo, será catequese online também, né? Assim, nós vamos vendo. Não é do mesmo jeito que a presencial, porque eu não vou gravar um vídeo de 1 hora que vocês não vão nem aguentar assistir, né? A gente faz do jeito que dá, e para não perder o contato com vocês, né? Para retornarmos o mais breve possível. Então, né? Já fiquem sabendo que a catequese entrará de férias no mês de julho, retornando dia 1 de agosto. Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Né? E o tema de hoje da nossa catequese é o mesmo tema da missa, né? Quem assistiu a missa do Padre Tacílio hoje? Às 10, não tem problema, ela fica gravada no YouTube. Se você não conseguiu assistir às 10, você pode estar lá indo no YouTube depois, através do celular ou de uma TV, Smart TV, e assistindo. Ele falou sobre São Pedro e São Paulo, né? Segunda-feira é dia de São Pedro, então a solenidade de São Pedro e de São Paulo, né? Eu fiz um cartaz aqui, ó, com Pedro, com Paulo e com Jesus, né? E pus aqui também, ó, o Papa. Por que eu pus o Papa? Porque junto com a solenidade de São Pedro e São Paulo, comemoramos o dia do Papa. Nosso Papa atual, nosso Papa Francisco, o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então vamos conhecer um pouco mais. Quem foi Pedro, né? Antes de ser o santo, quem foi Pedro, né? O Pedro, todo mundo é famoso hoje em dia, a gente fala, né? Não tem chuva, né? Vamos pedir para São Pedro que mande chuva. Ele foi discípulo de Jesus. Pedro nasceu na Galileia, era um pescador, filho de Jonas, né? E ele era irmão do André, que era outro discípulo de Jesus. E em seu primeiro encontro com Jesus, ele tinha uma fé meio fraca, ele não acreditava muito, né? E o Jesus já falou para ele, tu és Simão. Ele chamava Simão, né? Porém, quando ele se tornava discípulo de Jesus, o nome era trocado, de acordo com a sua missão. E Jesus colocava o nome nele, né? Então, Jesus falou para ele, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado de Cefas. Cefas significava pedra, e Pedro significa pedra também, né? Tá, então isso aí, dá um novo nome, né? Significa a missão que ele tinha para seguir, né? Ele foi fraco da fé, foi muito fraco na fé, mas ele foi martirizado, né? Porque todos os cristãos eram perseguidos na época, né? Eles matavam. Daí ele foi martirizado, com a perseguição dos cristãos, conseguiram pegar ele e crucificaram ele. Porém, a pedido de Jesus, a pedido de Pedro, ele foi crucificado, deitado, de cabeça para baixo, né, quando ele foi perseguido. Por quê? Porque ele que pediu. Ele achava que não era digno de ser crucificado em pé como Jesus foi. Então, a fé dele não morreu nem no último momento. O último momento ele prevaleceu na fé dele. Então, agora nós vamos ler uma passagem da Bíblia. Eu vou ler para vocês uma passagem da Bíblia, né? Que fala de Pedro com Jesus, certo? Em Mateus, depois vocês pegam aí sua Bíblia, para se vocês quiserem confirmar. Mateus, capítulo 16. Pedro, chefe da igreja. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Então, Jesus já sabia na época o que falavam dele. Jesus queria saber através dos discípulos o que as outras pessoas estavam falando dele, né? Dele que estava pregando sua missão, tudo. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros que era Elias, e outros que era Jeremias ou um dos profetas. Porque como apareceu muitos profetas pregando a palavra de Deus, como João Batista, que batizou Jesus, Elias também foi antes e pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus, eles ficavam em dúvida, né? Se era João Batista, se era Elias ou, né, de Jesus. Eles não tinham a certeza, o povo, que o enviado por Deus, a promessa de Deus se cumpria em Jesus. Então eles não tinham essa certeza e as pessoas ficavam falando e Jesus queria saber. Então Jesus perguntou-lhes aos discípulos, e para vós, quem sou eu? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Em resposta, Jesus lhe disse,
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro significava pedra. Então é sobre Pedro ele vai edificar a sua igreja. Porque mesmo antes de Pentecostes, lá que foi o marco do início da igreja, que conta como início da igreja, a gente já sabe que antes já tinha igrejas domésticas, as pregações dos discípulos, onde as pessoas iam atrás para saber mais sobre a palavra de Deus, E com João Batista, com Elias, com Simão Pedro, com André, com os discípulos de Jesus, Então já sabia, as pessoas já sabiam. Então já se reuniam como se fossem igrejas, pequenas comunidades para escutar o Evangelho, a palavra de Deus, Tu és Pedro, a esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Depois Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém mais que ele era o Messias. Então Pedro ele se tornou o chefe dos discípulos, assim como o Papa é o nosso chefe, Pode-se dizer, entre aspas, que Pedro foi o primeiro Papa que teve, certo? Então ele te deu a chave do céu, por isso que você vê em São Pedro, Aqui ele está mais velho, Aqui, é quando ele era Simão ainda, Foi chamado discípulo, Pedro, Aqui já é São Pedro, porque ele se tornou-se um santo. Depois, se tornou-se um santo para nós. Humano como nós, errou como nós, porém se converteu e levou sua fé até os últimos momentos da sua vida. Então, a chave dos céus, por isso que São Pedro sempre está com uma chave, por isso, entendeu? Vocês verem aí, é esse o motivo. E quem foi Paulo, Paulo se chamava Saulo. Saulo, nasceu na cidade de Tarso, era um soldado romano, então ele perseguia os cristãos, Então, um certo dia, Paulo estava indo para a cidade de Damasco, quando veio uma forte luz em direção a ele, bem forte, na direção dele, e que ele o cegou. Ele caiu do cavalo e ficou cego, ele ficou cego. E essa luz era Jesus, porque Jesus falou com ele que era a luz. Depois nós vamos ver a passagem aqui que eu vou ler para vocês. Hoje eu estou dando mastigadinho, lendo para vocês, porque fica melhor assim. Aqui em casa, não sei se todos leem, entendeu? Então cegou e derrubou Paulo no chão, Depois disso, que ele recuperou a sua visão, ele tornou-se um seguidor de Jesus. Ele deixou tudo, tornou-se seguidor de Jesus. E teve um papel muito importante no anúncio do Evangelho de Deus. Porque ele entrava em lugares, como ele era romano, foi soldado romano, ele conseguia entrar em lugares que jamais outras pessoas que não fossem romanas não conseguiriam, os outros discípulos. Então ele foi muito importante. Então o símbolo dele era a espada, porque ele era um soldado. Vamos ler a passagem de Paulo, a conversão de Saulo, que depois foi Paulo, escolhido Paulo o nome, de acordo com a sua missão. Entretanto, Saulo, aqui nós estamos nos Atos dos Apóstolos, capítulos 9, versículo de 1 a 9, versículo de 1 a 9. Entretanto, Saulo ainda, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que te encontrassem adeptos do caminho
homens ou mulheres, e eles levassem presos para Jerusalém. Então ele corria atrás dos cristãos, ele perseguia os cristãos, né? Ó, Paulo, esse é Paulo, né? Aqui já está São Paulo, porque se tornou santo. Durante a viagem, ao se aproximar-se de Damasco, de repente uma luz vinda do céu o envolveu com sua claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Jesus apareceu para ele e perguntou por quem estava perseguindo. Paulo estava no caminho, atrás de homens e mulheres que estavam seguindo Jesus, seguindo a Cristo, né? E Jesus na época, porque não tinha morrido ainda. Então, seguindo Jesus e para prender esses homens, essas mulheres que faziam isso. Muitos que seguiam a Jesus eram mortos, né? Como os discípulos foram mortos, crucificados. Mas levanta-te, entra na cidade, aí vão te falar o que deves fazer. Os que iam com ele ficaram parados, mudos, ouviam sim a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Continuou cego. Guiando-se pela mão, conduziram a Damasco, onde passou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Né? Então, como foi a conversão dele? Foi assim, que ele, né? Dessa maneira que Jesus apareceu para ele, numa luz forte, daí o cegou, ele caiu do cavalo e ficou por dias cego, sem comer e sem beber, jejuando. Mas depois, não, ele se converteu, né? Depois ele se converteu e virou seguidor de Jesus. E o Papa Francisco? O que o Papa Francisco tem em semelhança entre esses discípulos, né? Aqui nosso Papa, que é agora, o Papa Francisco. Ele chama-se Jorge Maria Bergoglio, era o pároco lá da Catedral de Buenos Aires, né? Então ele mudou de nome também, assim como os discípulos, né? Ele tem ajudas de alguns bispos, ele faz pesquisas e colocou o nome Francisco, né? Para homenagear o santo São Francisco de Assis, certo? Porque ele quer uma igreja dos pobres, os pobres ainda não estão tão incluídos na igreja, já melhorou muito, né? Nós tentamos trazê-los para a igreja através de ações sociais, mas na verdade muitos pobres ficam de fora ainda, não têm acesso. Então ele quer fazer uma igreja dos pobres e para os pobres, quer incluir mais essas pessoas. Então ele se assemelhou a São Francisco de Assis, a missão de São Francisco de Assis. Ele também é chamado de Santo Padre, às vezes vocês vão escutar falar Santo Padre o Papa, né? E é o chefe, é o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, né? O que é a igreja? O que significa a palavra católica? Universal, né? A Igreja Católica é uma igreja universal, que é feita para todos. Apostólica, baseada na missão dos apóstolos. Romana, porque vem de Roma, né? Porque tem a Igreja Católica Brasileira. A nossa é de Roma, certo? Então, como Jesus perguntou para os discípulos, né? E só Pedro respondeu, se tornando chefe dos discípulos. Como Jesus perguntou, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu para vocês? Primeiro ele quis saber o que estava falando dele e depois, primeiro ele perguntou, quem sou eu para vocês, né? Para os discípulos. Eu faço a mesma pergunta hoje para vocês, né? Hoje eu faço a mesma pergunta, certo? Quem é Jesus para você, catequizando? Certo? Responda com várias palavras, pode ser em texto, pense bem, do fundo do seu coração, né? Qual a importância que Jesus tem na sua vida? Que o lugar ele ocupa, né? Então, quem é Jesus para você? É a pergunta número 1.
A número 2 é qual a importância que Jesus tem na sua vida, que lugar ele ocupa. 3. Estou disposto a enxergar minhas falhas e mudar a minha vida? Certo? Se vocês têm um erro, pense nos erros, nós somos humanos, né? Pense nos erros que nós cometemos, nas falhas. Eu também tenho minhas falhas, mas eu procuro corrigir, pedir perdão para Deus. Então pense nas suas falhas, alguma atitude errada que você teve com um amiguinho, com a mamãe, com o papai. Só de responder seu pai e sua mãe já é um pecado, porque você tem que honrá-lo. Então pense nessas falhas e escreva qual falha que você teve e o que você quer mudar. E o quarto, escrever uma mensagem para o Papa Francisco. Escreva uma mensagem como se estivesse falando com o Papa Francisco, pedindo alguma coisa ou agradecendo, tá bom? Então, eu vou fazer, né? Hoje é a última catequese dessa aqui gravada e eu vou fazer uma enquete, né? No grupo lá dos pais, para os pais responderem. Se a partir de agosto vocês preferem uma catequese online pelo aplicativo Teams, né? Do Google Meet, não pelo aplicativo Meet do Google, não é Teams, não, pelo aplicativo Meet. Eu teria que abaixar o aplicativo, entrar no celular com hora marcada e nós teríamos uma catequese com vocês. Ou se vocês querem que continue assim, enviando assim por vídeos e vocês fazendo atividades. Porque esse de vídeos não atinge todas as crianças. Agora presencial não sei se atingiria também. Mas quem está fazendo é a maioria. Então eu vou colocar no grupo uma enquete para vocês votarem, certo? Os pais votarem, porque daí seria feito ao vivo, marcado um horário e ficaríamos ali 40 minutos, 50 minutos conversando, tá bom? E daí vocês poderiam interagir mais, pode ser que seja mais dinâmico para vocês, tá bom? Então será feita uma enquete durante esse mês de julho, vai ser feita uma enquete no mês de julho, para em agosto eu ver que vocês decidirem. Vocês acharem, não, tá bom assim por vídeos, a gente vai fazendo atividades, você vai enviando. Se vocês preferirem, eu continuo assim. Se não, se preferirem online, vai ser marcado um horário que todos possam acessar, porque não é todas as crianças que têm celular, depende do celular dos pais. Então seria um horário que seria acessível, que todos poderiam estar acessando, tá bom? Fiquem com Deus, boas férias, né? Não sei se descanse porque não está tendo aula. Não esqueçam de rezar, de ler a Bíblia, é muito importante ler a palavra de Deus. Rezar o terço com o papai e com a mamãe. Às vezes eles podem esquecer de rezar o terço com vocês, mas vocês vão lá e cobram eles. Tá bom? Um abençoado domingo para vocês. Estivemos unidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.